Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 289 Compreensão Fang Xingjian relaxou todo o seu corpo enquanto os impactos formados pelas correntes de água ao seu redor continuavam atingindo seu corpo. Fang Xingjian continuou a apreciar a sensação dos impactos da espada atingindo seu corpo, tentando entender a profundidade por trás da formação da espada aquática. No momento seguinte, com um tremor abrupto, ele formou dedos de espada com as mãos e todos os quis da espada aquática que haviam entrado no lago começaram a se enfurecer ao mesmo tempo. Como vários dragões de água, eles continuaram nadando e colidindo contra as ondas de impacto que estavam atacando Fang Xingjian, com ambas as ondas de impacto e o quis da espada aquática se cancelando. Fang Xingjian estava controlando sua formação de espada aquática para ir contra a formação de espada aquática do Lago da Cachoeira Celestial. No entanto, todo o Lago da Cachoeira Celestial era como uma pedra de moinho do tamanho do mundo. O redemoinho no fundo do lago, junto com a Cachoeira Celestial que descia do céu, parecia querer esmagar tudo no lago em pedacinhos. Isso era equivalente a usar os poderes naturais do mundo para atacar o oponente. Por outro lado, Fang Xingjian estava controlando sua formação de espadas aquáticas, confiando em seus próprios poderes para ir contra os poderes do mundo. Fluxos de impactos de água continuaram a ser eliminados enquanto os quis da espada aquática que ele criou também estavam sendo continuamente destruídos. Em um piscar de olhos, mais e mais ondas de impacto o atingiram, explodindo em borrifos. A formação de espada aquática presa que Xingjian estava controlando começou a desmoronar, mas ao mesmo tempo, continuou a ir contra os poderes de todo o Lago da Cachoeira Celestial. À medida que ele continuava a sentir e compreender a profundidade de toda a formação da espada, a compreensão de Fang Xingjian sobre a formação da espada aquática também continuou a aumentar. Na imagem construída em sua mente, as ondas de impacto formadas pela água do lago eram muito nítidas. Os rastros por onde eles passavam apareceram em sua mente com luzes cintilantes. Incontáveis traços continuaram a se empilhar, mudando, surgindo e formando a forma de toda a formação. Assim, Fang Xingjian de repente começou a se mover em direção ao centro do lago. Todo o Lago da Cachoeira Celestial foi formado pelo Lago Cachoeira Celestial e pelo redemoinho subterrâneo. Quanto mais próximo ele estava do centro, maior o impacto da formação. A velocidade da corrente de água no centro parecia ter ultrapassado vários metros por segundo. Essas poderosas correntes colidiram umas com as outras, girando e cortando. Mesmo que o aço caísse, ele seria instantaneamente reduzido a pó. E quanto mais perto Fang Xingjian se movia em direção ao centro do lago, mais forte era a pressão que ele sentia. No centro do lago, não havia indícios de gotículas de água em um raio de 5 metros de ada. Era como se uma bolha de ar a tivesse cercado, e as correntes que fluíam perto dela pareciam ter se tornado imediatamente mansas como um gatinho. Atrás dela, a Knit feminina que estava vestindo um maiô disse com espanto: "Que incrível! Pensar que ele é capaz de compreender a ingenuidade da formação da espada em tão pouco tempo. O talento desse cara é tão assustador. Ele pode realmente ser capaz de atacar o centro do Lago da Cachoeira Celestial." Ada balançou a cabeça e disse: "HMPH, o Lago da Cachoeira Celestial é tão fácil de atravessar. Quanto mais perto você chega do centro do lago, maior a pressão enfrentada. Como alguém pode confiar em seus próprios poderes para ir contra os tremendos poderes do céu e da terra? Ele não conhece a ingenuidade de como a formação da espada aquática empresta força para lutar contra a força. Ele provavelmente não será capaz de chegar a 100 metros do centro do lago." No entanto, assim que Ada disse isso, a força da espada nas mãos de Fang Xingjian mudou mais uma vez. Fluxos de ondas de impacto colidiram contra seu quis de espada aquática. Não só eles não foram capazes de enfraquecer o quis da espada aquática, eles foram gradualmente neutralizados ou mesmo absorvidos pelo quis da espada aquática. A velocidade do quis da espada aquática aumentou instantaneamente para se tornar 2 vezes mais rápido do que antes. Eles começaram a resistir às ondas de impacto vindas do entorno, acelerando em direção ao centro do lago. O que? Ada olhou para esta cena com grande espanto. Naquela época, ao entrar no lago várias vezes, ela teve que arriscar sua vida e cultivar antes de começar a se acostumar com os ataques da água no lago. Mesmo assim, ela ainda levou meio ano. E Fang Xingjian apenas levou mais de 10 minutos para começar a se acostumar com os ataques da formação de espadas.
Que tipo de brincadeira foi essa? Era uma pena que Fang Xingjian não estivesse tentando brincar. Agora, em sua mente, incontáveis pontos de luz estavam piscando e incontáveis atrilhas circulavam. Todos eles foram as mudanças na formação da espada e suas falhas. Ele olhou para a circulação da formação da espada enquanto continuava a controlar o Ki da espada aquática para nadar, absorvendo e desviando o poder dos impactos. O Ki da espada aquática, em vez de atacar, era na verdade uma técnica de espada que era melhor para a defesa. À medida que incontáveis Ki da espada aquática circulavam, eles foram capazes de amortecer e absorver gradualmente os impactos de qualquer ataque. Fang Xingjian continuou a absorver os ataques de todo o lago da Cachoeira Celestial enquanto corria em direção ao centro do lago. Enquanto ela observava Fang Xingjian se aproximar dela, o semblante de Ada ficou solene e extremamente sombrio. Ela também já foi uma cavaleira que tinha um sonho, um futuro e grandes esperanças. No entanto, com o passar dos anos, ela começou a ser atingida pela realidade, principalmente depois de se deparar com o Quinto Príncipe, um gênio entre os gênios. Isso a fez entender ainda mais claramente que havia algumas pessoas neste mundo cujo talento era simplesmente tão irracional. Mesmo que as pessoas comuns gastassem 10 ou 100 vezes mais tempo, talvez nem fossem páreo para quando os gênios fizessem apenas uma pequena tentativa. Embora ela estivesse surpresa com o talento de Fang Xingjian, ela estava ainda mais confiante no Quinto Príncipe. Sua Alteza é o cara que vai se tornar o mais forte do mundo. Como seu grande poder e espanto podem ser algo que você pode até começar a imaginar. Embora Fang Xingjian seja realmente incrível, ele é apenas alguém que aparece uma vez em 100 anos. No máximo, ele se tornará alguém no nível do governador Devito ou alguém como um dos 10 especialistas de nível divino do Império. No entanto, o Quinto Príncipe é aquele que ficará acima dos reis magos, do Papa e do rei fundador do Império. Ele se tornará uma existência capaz de mudar a história do mundo. Assim que ela pensou sobre isso, o olhar de Ada parecia extremamente confiante. Ela juntou as mãos e vapor branco começou a se formar em suas mãos, formando um fluxo de Ki da espada aquática em um instante. No momento seguinte, em todo o lago da Cachoeira Celestial, até 1000 Kis da espada aquática apareceram. Era como se toda a água do lago da Cachoeira Celestial tivesse sido compactada naquele instante. Há quanto tempo Ada treina no lago da Cachoeira Celestial? Ela condensaria a espada Kis no lago todos os dias, e sua compreensão do lago da Cachoeira Celestial era inigualável. Quando ela executou a formação da espada aquática, ela parecia ter quase englobado todo o lago da Cachoeira Celestial. Foi também por causa desse ato que o controle de Ada do lago da Cachoeira Celestial conseguiu chegar a um novo extremo. Por outro lado, Fang Xingjian sentiu que a água ao seu redor parecia ter se transformado de repente em cimento, fazendo com que cada uma de suas mudanças de ação e postura da espada se tornasse 100 vezes mais difícil do que antes. No entanto, isso foi apenas um aquecimento para Ada. Ela também não tinha planejado pegar leve com Fang Xingjian. Ela havia acabado de criar a formação da espada aquática, mas já estava empurrando a espada Kis, ativando a poderosa técnica de matar, o corte da Cachoeira Celestial, que o Quinto Príncipe havia criado especialmente para ela, levando em consideração a localização. Um tremendo estrondo soou. Em meio ao olhar atônito de todos, a Cachoeira Celestial que estava caindo parecia ter congelado por um breve momento. No momento seguinte, toda a Cachoeira Celestial parecia ter se condensado em um Ki da espada aquática, trazendo um tremendo impacto e perfurando Fang Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 290 A armadura Cachoeira Celestial estava caindo do céu como se tivesse reunido toda a chuva destinada a uma cidade inteira e agora estivesse derramando tudo de uma vez. Quão aterrorizante foi o impacto! Uma quantidade tão grande de água quase foi capaz de criar uma enorme explosão na superfície, formando então um tsunami de alguns metros de altura, e fazendo com que o fluxo de água jorrasse a uma velocidade de vários milhares de metros por hora, esmagando tudo em seu caminho. Foi mais horripilante do que explosões aéreas comuns, tanto qualitativamente quanto em densidade. Sentindo a espada longa que a Cachoeira Celestial formou perfurando em direção a ele, a expressão de Fang Xingjian ficou muito sombria. Ao enfrentar tal ataque, mesmo que ele pudesse cortá-lo com terra e ingurgitation, a Cachoeira Celestial era quase interminável. Mesmo se ele cortasse uma seção,
ele se afogaria imediatamente sob ondas e ondas de água. E sua terra em ingurgitação só podia ser usada uma vez por hora. Portanto, sem qualquer hesitação, através de sua percepção do céu, Fan Xingjian jogou sua consciência na armadura de aniquilação do abismo celestial. Ele precisava de poder. Ele precisava do tremendo poder contido neste conjunto de armadura de nível 29. Quase ao mesmo tempo em que ele ativou a armadura de aniquilação do abismo celestial, ondas de aura poderosas surgiram nos céus. Toda a cachoeira celestial parecia ter começado a esquentar. Claro, isso era apenas uma ilusão. No entanto, os resquícios da consciência de um especialista de nível 29, mesmo apenas o impacto da força de vontade subconsciente, davam a sensação de que o mundo inteiro estava mudando. Ao mesmo tempo, todo o conjunto da armadura de aniquilação do abismo celestial começou a aparecer na pele de Fan Xingjian. A armadura, que parecia escamas de dragão envolvendo seu corpo, estava se movendo junto com as mudanças da força de seus músculos. Os fluxos de luz refletidos por sua superfície escamosa pareciam ser apenas chamas. Um leve brilho branco cresceu dos membros de Fan Xingjian e outras partes de seu corpo, formando muitas figuras geométricas. As várias formas geométricas apareceram atrás do corpo de Fan Xingjian. Campo de força acelerado, campo de força física, campo de força de autocalibração, campo de força resistente a altas temperaturas. Os numerosos campos de força apareceram com o despertar da armadura de aniquilação do abismo celestial, mais uma vez aumentando a destreza de Fan Xingjian. Dentro do espaço vazio, incontáveis energias surgiram no corpo de Fan Xingjian. Ele podia sentir que seu corpo estava crescendo de uma só vez, como se o ar estivesse sendo bombeado para ele. Sua força estava crescendo loucamente, aumentando dobra por dobra, como se explosivos estivessem sendo detonados em seu corpo. Rugido. Ele sentiu a força crescendo furiosamente em seu corpo, como uma chaleira com água fervente. Fan Xingjian abriu a boca para soltar um longo berro, e sob o impacto de seus ossos de espada, as correntes que ele uivou pareciam um fluxo de uma espada de 100 metros de comprimento que, cortando a cachoeira celestial em dois bem na frente dele. Se o ataque de Ada contra Fan Xingjian através de seu controle sobre a cachoeira celestial pode ser dito ter um impacto capaz de inclinar e agitar toda a Via Láctea, então o uivo de Fan Xingjian foi capaz de empurrar a Via Láctea, dividindo-a em duas. Esta foi a demonstração mais flagrante de violência que o nível 29 da armadura divina superior, a armadura de aniquilação do abismo celestial, mostrou ao mundo desde que nasceu. Não acabou. Como Ada pôde desistir assim? Ela colocou suas mãos firmemente juntas em formação, fazendo a cachoeira celestial se dividir em duas, agir como duas cobras rastejantes, e com um tremendo impacto ela mais uma vez disparou contra Fan Xingjian de sua esquerda e direita. A atmosfera estava tremendo, a terra estava tremendo, todo o lago da cachoeira celestial estava como se estivesse fervendo. A água surgindo como se fossem hordas de tropas e cavalos que destruiriam tudo o que encontrassem em pó. No entanto, tendo ativado sua armadura de aniquilação do abismo celestial, Fan Xingjian não estava com medo do ataque recebido. Ele socou para fora, fazendo com que um fluxo da armadura de aniquilação do abismo celestial fluísse para trás, e em meio a uma série de explosões, brum, estrondo, estrondo, brum. Seções de ar e água explodiram juntas, empurradas para o ar pela força da espada. Com uma pisada, o fraco campo de força branco sob os pés de Fan Xingjian desapareceu. Ele então atacou como um foguete. O mundo pareceu se esticar naquele momento, o ar dilacerado para revelar uma passagem vazia. Antes que o espaço vazio fosse novamente preenchido pelo ar ao redor, Fan Xingjian lançou outro soco. Espada surpreendente que tinha várias centenas de metros de comprimento cada um disparou, e em meio aos sons rasgantes que ressoaram a vários milhares de metros de distância, a cachoeira celestial caindo do ar estava sendo gradualmente empurrada para trás. Fan Xingjian continuou um ciclo de desferir socos a cada poucos passos que dava, a armadura de escamas ao redor de seu corpo ainda tremendo e gemendo com assobios agudos. A força infinita do espaço vazio surgiu para reabastecer a energia que Fan Xingjian havia esgotado, fortalecendo seus ossos, músculos, energia vital e sangue. A cada soco que ele lançava,
O fluxo branco formado pelos campos de força das partículas de éter aumentaria sua velocidade e força, amplificando a força de Fang Xingjian. Fluxos de espada que continuaram a rasgar o ar, empurrando para trás a cachoeira celestial e impossibilitando que ela mergulhasse para baixo. Em vez disso, mais e mais água estava se acumulando no ar. Naquele momento, Fang Xingjian finalmente chegou ao centro do lago. Ada olhou para Fang Xingjian e sorriu friamente, pensando consigo mesma. E daí se você for capaz de parar temporariamente a cachoeira celestial? A água do lago continuará a se acumular no ar. Quanto mais você tentar empurrá-lo para trás, maior será a força que ele acumulará. E com o passar do tempo, o poder acumulado será cada vez mais forte. Eu não acredito que você pode continuar aguentando assim. Esse cara deve estar pensando em me atacar. HMPH, vou esperar e ver como você rompe a formação de espada de mais de 1000 Qs de espada aquática. Enquanto pensava nisso, os milhares de Qs da espada aquática espalhados pelo lago foram ativados. Inúmeros jatos de água sobrevoaram e cercaram a área, transformando-a em uma grande esfera de água com mais de 50 metros de diâmetro. Não importa que tipo de ataque fosse enviado a ela, a esfera seria capaz de absorver e neutralizar instantaneamente o impacto. A resistência ao impacto da água era clara para todos. Mesmo que um impacto de alguns milhares de toneladas atingisse a superfície do mar, isso apenas criaria um grande respingo. Cercado por uma esfera de água com um diâmetro de 50 metros, quão forte o ataque deveria ser para atingir Ada? No entanto, assim que Ada estava pensando nisso, Fang Xingjian de repente se virou e disparou em direção à superfície do lago. O que ele está pensando em fazer? Enquanto Ada continuava a contemplar, Fang Xingjian cerrou os punhos com força e os ergueu acima de sua cabeça. Seu corpo de repente inchou e ele enviou violentos jorros de energia em todas as direções, fazendo uma série de explosões no ar. No momento seguinte, Fang Xingjian parecia uma estrela cadente, seus punhos batendo ferozmente. Com uma série de explosões estrondosas, no momento em que os punhos de Fang Xingjian entraram em contato com a superfície do lago, uma terrível onda de força explodiu, avançando em direção ao lago da Cachoeira Celestial com imensa força. Rota e os outros só sentiram enormes tremores sob os pés e tiveram dificuldade em permanecer de pé. E com o soco de Fang Xingjian, todo o lago da Cachoeira Celestial foi jogado no ar. A força desse soco enviou toda a água do lago para os céus. Quão brutal e violenta era essa força! Tendo ativado a armadura de aniquilação do abismo celestial, Fang Xingjian realmente elevou o significado da palavra violento a um nível totalmente novo. Olhando para esta cena, Ada engasgou, incapaz de acreditar em seus olhos. Ao mesmo tempo, ela sentiu que os 1000 Qs da espada aquática que ela havia passado por muito trabalho para acumular haviam se transformado em pó. Ela havia perdido o controle sobre todo o lago Cachoeira Celestial. No entanto, ao mesmo tempo, a armadura de aniquilação do abismo celestial que Xingjian estava usando começou a desaparecer. Ele havia usado a armadura até o limite e, se continuasse, a consciência de Domiro que estava na armadura o machucaria. Ada soltou um suspiro forte. A pressão que Fang Xingjian colocou sobre ela enquanto usava a armadura de aniquilação do abismo celestial era muito, muito grande. Agora, olhando enquanto a armadura de aniquilação do abismo celestial desaparecia, ela parecia ser capaz de relaxar. No entanto, ela foi incapaz de saborear este momento por muito tempo. Fang Xingjian juntou os dedos para formar uma espada, e com um leve aceno, fez Ada arregalar os olhos, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 291 Pegando enquanto os dedos da espada de Fang Xingjian se moviam, a cachoeira celestial, que estava caindo do céu, realmente mudou sua direção. Impossível. Como isso pode ser possível? A cachoeira celestial foi deixada para trás pela segunda geração do diretor. Mesmo a formação da espada aquática não é capaz de controlá-la. Se não for porque o quinto príncipe criou o corte da cachoeira celestial com base no fluxo do lago da cachoeira celestial e nos princípios por trás da formação da espada aquática, nem eu serei capaz de controlar a cachoeira celestial. Como diabos Fang Xingjian fez isso? Muitos pensamentos começaram a inundar a mente de Ada em uma velocidade muito rápida, mas eles foram incapazes de parar a queda da cachoeira celestial, que cortou o céu e caiu na direção de Ada. Antes mesmo da cachoeira celestial chegar perto,
Fortes ventanias jorraram, tornando difícil para Ada respirar. O vapor d'água no ar chegou antes da própria cachoeira, e foi como se houvesse uma forte tempestade. Atrás de Ada, aquela aluna de maiô já estava pálida e gritando alto. Com suas habilidades, não havia como ela se defender do impacto da cachoeira celestial, e ela provavelmente seria esmagada em pedaços. Ada soltou um rugido feroz e fluxos condensados de quis da espada aquática, absorvendo incessantemente a água do lago para envolver seu corpo. Ela dirigiu o quis da espada aquática com os dedos da espada em uma mão enquanto apontava a outra mão para o chão. Então a aura de Ada mudou de repente, e foi como se ela tivesse se transformado em uma montanha majestosa, ali de pé. Como a guarda do terceiro estágio, Ada naturalmente aprendeu a espada da mudança da montanha no segundo estágio. De repente, ela executou a Mountain Shifting Sword e se conectou com o terreno ao redor, na esperança de afastar a queda da cachoeira celestial. No momento seguinte, foi como se a Via Láctea tivesse mergulhado e a cachoeira celestial colidisse contra a formação de espada de Ada. No entanto, assim como era tão fácil quanto quebrar um ovo, a esfera de água foi imediatamente esmagada, apesar de ter a capacidade de enfrentar o cânone principal de um navio de guerra. Depois disso, a cachoeira continuou a bater impiedosamente contra o corpo de Ada. Sentindo como se uma montanha tivesse desabado contra seu corpo, os ossos de Ada soltaram uma série de rangidos de dor enquanto ela vomitava um bocado de sangue. No momento seguinte, Ada foi completamente devorada pela água e caiu no fundo do lago. Simultaneamente, a terra tremeu como se houvesse um terremoto de grau 5. Foi o resultado de Ada canalizar o impacto que ela havia recebido na terra através da espada deslocadora da montanha. A cachoeira celestial voltou ao normal, e Fang Xingjian retornou gradualmente às margens. Rota e os outros ficaram assustados. Só então, uma série de explosões apareceu abruptamente no lago, e Ada saiu correndo enquanto agarrava a Luna. Com alguns passos, eles pousaram na praia. A Luna ainda estava em choque e completamente encharcada. Ao lado dela, Ada estava ofegante com um rosto pálido. Havia muitas partes em todo o seu corpo, incluindo seus órgãos que estavam sofrendo de hemorragia interna, e até sua coluna estava gravemente ferida. Na verdade, se não fosse porque ela canalizou a maior parte do impacto com a engenhosidade da espada da montanha, seu corpo teria sido esmagado em pedacinhos. Apesar disso, os ferimentos de Ada ainda eram muito graves. No entanto, ela persistiu e levantou a cabeça. Então ela olhou para Fang Xingjian e murmurou: Como você conseguiu controlar a cachoeira celestial? Esta é a cachoeira celestial criada pelo diretor da segunda geração. Mesmo a formação da espada aquática não pode controlá-la. Como você fez isso? Fang Xingjian disse calmamente: Você não conseguiu fazer isso. Eu imitei você. Imitou-me. A expressão de Ada ficou agitada. Esse é o corte da cachoeira celestial, não a formação da espada aquática. Você não aprendeu o corte da cachoeira celestial antes, então como você pode me imitar? Você não usou bem na minha frente. Eu aprendi depois de ver você usando uma vez. Você aprendeu depois de me ver usando uma vez? Ada olhou para Fang Xingjian em transe, com dúvidas enchendo ambos os olhos. Como isso é possível? Fang Xingjian disse casualmente: Não há nada de impossível nisso. É apenas uma aplicação do quis da espada aquática. Ao aproveitar a força do vapor de água quente ascendente e usar a teoria do ar frio que afunda, fiz com que a cachoeira celestial rompesse seus limites temporariamente. É fácil de entender com apenas um olhar. Essas palavras mudaram o semblante de Ada. Ela não esperava que Fang Xingjian fosse capaz de trazer os princípios por trás do corte da cachoeira celestial tão facilmente. O quinto príncipe havia lhe falado sobre os princípios anteriormente, mas ela passou alguns dias tentando compreendê-los antes de entender gradualmente o corte da cachoeira celestial. Pensar que Fang Xingjian aprendeu depois de vê-lo usá-lo apenas uma vez? Naquele instante, um imenso sentimento de frustração surgiu dentro de Ada. De repente, ela pensou em como até mesmo o quinto príncipe havia meditado diante do lago da cachoeira celestial por um dia e uma noite antes de criar o corte da cachoeira celestial. No entanto, Fang Xingjian conseguiu pegá-lo com apenas um olhar. Embora o quinto príncipe tenha treinado na área de artes de punhos nus, ainda era muito mais difícil criar uma técnica do que aprender uma depois de apenas olhar para ela. No entanto,
A confiança de Ada no quinto príncipe ainda sofreu um golpe. O Fang Xingjian bem diante dela parecia se sobrepor à sua imagem do quinto príncipe. De repente, a confiança de Ada no quinto príncipe não era comparável ao que tinha sido antes. Devo contar ao quinto príncipe. Vou enviar-lhe uma mensagem imediatamente. O talento de Fang Xingjian não deve ser prejudicado. No entanto, Fang Xingjian apenas perguntou: eu posso ir para o quarto estágio agora, certo? Ada levantou a cabeça e deu uma longa olhada em Fang Xingjian. Então ela disse: você não precisa se apressar. Não há ninguém em guarda para o quarto estágio no Palácio das Técnicas de Matança. Afinal, o propósito de derrotar as pessoas em guarda nos 3 primeiros estágios é permitir que os alunos sigam para o próximo estágio para aprender a próxima técnica de espada. A quarta etapa é a etapa final. Você pode sair logo após aprender a técnica da espada. Não há necessidade de você derrotar um guarda. Ouvindo as palavras de Ada, todos ficaram impressionados com a realização e se viraram para olhar para Fang Xingjian. Isso significava que Fang Xingjian foi considerado como tendo rompido todos os 4 estágios do Palácio das Técnicas de Matar. Os alunos, que seguiram Fang Xingjian desde o primeiro estágio, murmuraram, limpando o Palácio das Técnicas de Matar em um dia. Algo assim ocorreu antes na história da academia? Não. Ninguém fez algo assim antes. Fang Xingjian fez história. Todos nós acabamos de nos tornar testemunhas da criação da história. Ada respirou fundo algumas vezes antes de sair com a Luna para tratar seus ferimentos. Enquanto isso, Fang Xingjian e os outros foram para o próximo estágio para Fang Xingjian aprender a técnica final da espada no Palácio das Técnicas de Matar. Simultaneamente na entrada do Palácio das Técnicas de Matança, outro grupo de pessoas se aproximou. Era Out. Vestido com as roupas e acessórios da nobreza, ele parecia suave e bonito. Como alguém que estava sob as asas de um especialista em nível divino, Out foi quem infelizmente ficou em segundo lugar na seleção regional depois de ser derrotado por Fang Xingjian. Ao lado de Out, havia um cara com olhos grandes e inteligentes e uma figura magra. O cara olhou para Out e sorriu, dizendo: Out, desta vez, você definitivamente será capaz de criar um novo disco no Qilin Techniques Palace. Você foi capaz de entrar no Avenus Perception e completar a segunda transição em um mês. Não houve mais ninguém na história que tenha feito isso. Até mesmo aquele Fang Xingjian que está no mesmo grupo que você. Ouvi dizer que ele ainda está treinando dia e noite na Terra Sagrada. Também ouvi dizer que ele até perdeu tempo criando sua própria técnica de espada nutritiva. Para nós criarmos técnicas de espada nutritiva, é muito desperdício de esforço. Hoje, você vai começar a invadir o Palácio das Técnicas de Matar. Com seu talento, você será capaz de passar por todos os 4 estágios em no máximo meio mês. Até lá, você definitivamente será capaz de derrotar aquele Fang Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 292 Orgulhoso como um seguidor dos ensinamentos de um especialista em nível divino, Out foi adorado pelo especialista em nível divino a ponto de ter a serpente do engulfamento criada especialmente para ele. Além disso, com o talento de Out sendo uma rara ocorrência de 1 em 10.000, não importa para onde Out fosse, naturalmente haveria muitas pessoas seguindo ou querendo se aproximar dele. Este era o caso das poucas pessoas ao lado dele. O cara perspicaz de antes se chamava Norman, e foi ele quem seguiu Out mais de perto, elogiando-o nos céus. Norman ficou em 41º lugar na academia, nível 22, e treinou na área de tiro com arco. No entanto, ele já tinha 39 anos e faria 40 no próximo ano. Isso significava que ele havia chegado ao fim de seu caminho nas artes marciais e basicamente não seria capaz de melhorar muito mais. Este foi um problema enfrentado por muitos cavaleiros outorgados. Na fase do cavaleiro, eles podem ter um grande progresso em seu cultivo. No entanto, quando eles estavam na fase do outorgado cavaleiro, eles perceberam que seu espírito mental e força de vontade eram insuficientes, e que seu talento em compreender partículas de éter não era bom o suficiente. Quando pessoas assim percebiam que não tinham talento, deixavam a academia quando chegavam a um gargalo. Apenas com seu status de cavaleiro outorgado, eles geralmente conseguiam um bom emprego com um status respeitável após a formatura. No entanto, as ambições de Norman eram muito maiores. Ele poderia ter se formado 5 anos atrás,
Mas ele escolheu ficar para trás para conhecer ainda mais cavaleiros outorgados a fim de se preparar para a vida após a formatura. Para Norman, a aparência de Holt era como mel para um urso. Não importa onde Norman fosse no mundo, ser afiliado a um especialista de nível divino lhe traria grandes benefícios. Como seguidor dos ensinamentos de um especialista em nível divino, Holt também estava acostumado com pessoas como essas. Na verdade, ele gostava de estar cercado por pessoas como eles. Ao ouvir as palavras de Norman, Holt sorriu e disse: graças às bênçãos do monarca melancólico, consegui alcançar a percepção do céu muito rapidamente. Fan Xingjian é realmente talentoso. Se não fosse o encontro fortuito no monumento do Panteão, provavelmente ainda precisaria de mais meio ano antes de poder superá-lo. Mas Fan Xingjian deveria ter completado sua segunda transição. Eu me pergunto quando ele virá ao Palácio das Técnicas de Matar. Norman foi diplomático ao lamber as botas. Quando aquele cara vier, ele provavelmente chegará bem a tempo de ver você sair com os olhos bem abertos. Além disso, seu trabalho é o Santo da Espada Astral. Entre todos os diferentes empregos de segunda transição, este deve ser considerado o melhor. Santo da Espada Astral. Ouvi dizer que o grande mestre de Holt, o ancestral astral e um dos especialistas em nível divino desta geração, escolheu o Santo da Espada Astral como seu segundo trabalho de transição naquela época. Os outros alunos ao redor de Holt também começaram a lamber as botas. Com seu talento nas artes da espada, você só levará no máximo meio mês para limpar o Palácio das Técnicas de Matança. Isso mesmo, se você usar o nível 29 de Crimson Fire, provavelmente poderá limpar os estágios em alguns dias. Holt balançou a cabeça e disse: estou aqui para aprender. Não faz sentido confiar em uma arma divina para limpar os estágios. Enquanto os poucos conversavam, eles entraram no primeiro salão do Palácio das Técnicas de Matar. No entanto, era impossível que alguém estivesse presente para ajudar a fornecer orientação para a técnica da espada do raio. Não havia nada além do chão carbonizado, paredes danificadas e uma enorme espada solitária no meio do salão. O que há de errado? Onde está a pessoa de plantão? O momento está certo. Deveria ser. Não faz muito tempo que a tarde começou. Por que não há instrutores aqui? Norman franziu a testa e olhou para o estrago feito no lugar antes. Então ele sorriu e disse a Holt: ele provavelmente foi comer ou ir ao banheiro. Vamos esperar um pouco. Holt assentiu. Afinal, ele considerava seu talento incomparável e, portanto, não precisava da orientação de nenhum instrutor. Não importava se não havia ninguém aqui. Ele simplesmente se aproximou e começou a ler a técnica da espada do raio, escrita na enorme espada. A técnica da espada Thunderbolt era realmente uma técnica interessante. Ao ler, Holt foi atraído. 5 minutos se passaram, depois 10 minutos, 15 minutos. No entanto, ainda não havia ninguém. Norman disse impacientemente: o que há de errado com o departamento de artes da espada? Por que não há sequer uma alma para ser vista? Isto é ultrajante. Holt sorriu e disse: está tudo bem. É bom para mim ler sozinho. Esta técnica da espada do raio é realmente profunda, mas devo ser capaz de aprendê-la dentro de 1 ou 2 dias. Incrível. Ouvi dizer que os alunos do Departamento de Artes da Espada precisariam de 1 a 2 semanas antes de aprenderem essa técnica de espada. Como esperado do aluno sob as asas de um especialista de nível divino. Holt, você deveria ser a pessoa mais poderosa desta geração no Myriad Star Palace, certo? Ao ouvir a bajulação dos outros, Holt sorriu e aceitou seus elogios. Holt estava realmente orgulhoso de seu próprio talento. No entanto, por algum motivo, ele pensou em Fan Xingjian. Este adversário que o havia derrotado na seleção regional ainda era um espinho em seu coração. Holt ainda precisava trabalhar duro e não podia relaxar. Depois de limpar o Palácio das Técnicas de Matar e sintetizar as 4 técnicas de espada, ele encontraria uma chance de ter outro confronto com Fan Xingjian. Enquanto eles falavam, os sons de muitos passos ecoaram. Holt e os outros se viraram para ver alguns cavaleiros da outorga de meia-idade idosos se aproximando. Isso é verdade? Isso não é muito inacreditável. Mesmo se você apenas olhar para o fato de que ele venceu 2 etapas seguidas, ele já quebrou os recordes com isso. Desde a fundação do Império, 200 anos atrás, tal coisa era inédita. Holt e os outros ouviram o som fraco de vozes conversando vindo em sua direção.
Quando viram os dois velhos que lideravam o grupo, ficaram paralisados. De pé diante deles estava o pilar do Departamento de Artes da Espada da Academia, Opes, que liderou uma equipe de artes da espada sozinho. Ao lado dela estava um velho corcunda com rugas por todo o rosto. Esse velho era ainda mais velho, mas seu status também era superior ao de Opes. Ele era James, o governador de 2 gerações atrás. James era o velho que estava guardando o monumento do Panteão anteriormente e viu Fang Xingjian atravessar todos os 7 níveis de mistérios até o monumento do Panteão. Quando Out viu que James havia trazido Opes e alguns outros cavaleiros da outorga para o salão, sua expressão ficou solene. Ele então perguntou: professores, por que vocês vieram? Lord James, você está aqui também? James, o governador de 2 gerações atrás, acenou com a mão e disse: não estou mais guardando o monumento do Panteão. No entanto, David, aquele rapaz, ainda insiste que eu faça alguma coisa. Não há outra maneira sobre isso. Já que sou treinado em espadas, afastei Opes e estou substituindo-o como chefe do Departamento de Artes da Espada. O chefe do Departamento de Artes da Espada era naturalmente a pessoa que gerenciava todo o departamento na academia. Esta posição foi anteriormente ocupada pelo especialista em artes da espada, Opes, que havia inventado muitas técnicas de matança das artes da espada e liderou a equipe de artes da espada da academia. No entanto, com a identidade, status e experiência de James, Opes só poderia desistir de sua posição. Além disso, ele se concentrou principalmente em pesquisar artes da espada e não estava muito interessado em cargos executivos. Oates sorriu e disse: acabei de chegar aqui para aprender a técnica da espada do raio. Norman acrescentou contato. Oates acabou de completar a segunda transição ontem. Ele alcançou a percepção do céu em um mês e fez a transição para seu segundo trabalho de transição, Astral Sword Saint. Oates provavelmente será capaz de limpar o Palácio das Técnicas de Morte dentro de 1 a 2 meses. Os cantos dos lábios de Oates se curvaram levemente, e havia uma pitada de orgulho em seu rosto. Deixando de lado o fato de que ele gastou muito pouco tempo e foi muito rápido em realizá-los, não houve muitas pessoas que fizeram a transição para o Santo da Espada Astral. Além disso, seu grande mestre, o especialista em nível divino e ancestral astral, também havia sido um Santo da Espada Astral para sua segunda transição. Além disso, o fato de o Santo da Espada Astral controlar vários poderes, incluindo poderes astrais, raios de luz e tempestade, não deve ser esquecido. Tinha batalha poderosa e destreza destrutiva. Vendo que todos estavam conversando aqui e ali, o diretor de 2 gerações atrás, James, assentiu e disse: nada mal, nem mal. No entanto, havia uma pitada de impaciência refletida em seus olhos. Opes, por outro lado, não foi tão paciente. Ele foi direto ao ponto: tudo bem, você viu onde Fang Xingjian foi? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.